Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem dispondo aí do tempo de vocês para prestigiar aqui o nosso webinar. Acho importante eu falar aqui como é que está funcionando isso aqui tudo, até para vocês se situarem, né, de como é que é esse processo. A gente, tanto no CIOSP quanto no Conabro, ou Jabro, né, a gente gosta de fazer uma jornada. A gente convida alguns dos nossos principais clientes, né, que a gente sabe que tem conteúdo para poder compartilhar. Eles vêm até aqui, compartilham um pouco do conhecimento que eles têm. E essa jornada, que no caso é a jornada da pré-Jabro, né, a gente já está se preparando aqui para Jabro, que vai acontecer agora em agosto. Já fica aqui o convite para todo mundo. Quem ainda não fez sua inscrição, que faça. É sempre um momento muito bom para a gente poder ter experiências, de fazer network, troca de informações, enfim. Então, a gente já nada aí, pelo menos da minha parte, já são acho mais de 20 anos podendo estar presente aí nesses eventos. Tá? Então, assim, a gente faz essas jornadas, convida alguns dos nossos clientes que têm conteúdo para compartilhar, e aí toda semana a gente vai ter, algumas semanas a gente vai ter um webinar, e outras semanas a gente vai acabar tendo 2 webinars, e fica até um pouco mais corrido. Na última que a gente fez, a gente precisou colocar 2, só que aí ficou corrido, muita gente foi e respondeu, poxa, Ed, não coloca 2, porque aí não dá, nem dá às vezes não dá para a gente poder separar 2 dias na semana e tal. Mas, enfim, outra questão que todo mundo traz, poxa, Ed, e aí, gravou, não gravou? Olha, qual que é a questão, gente? A gente sempre grava, mas tem questões técnicas, e o Luiz está aqui para poder comprovar isso, que o Luiz ele é o mestre de colocar para gravar, e às vezes tem problemas técnicos. E a gente promete que vai gravar, e aí teve problema técnico, né, Luiz? Como é que fica? E tem o tempo da edição também. E tem o tempo da edição também. Então, assim, gente, por isso que, assim, óbvio que a gente, na medida do possível, a gente vai lá, deixa gravado, manda para edição e depois disponibiliza para vocês. Mas, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para eu vou ser bem breve. Tá compartilhando aí, Léo? Luiz? Tá? Tá sim, Ed. Fechou. Então, deixa eu falar aqui para vocês também, que assim, olha, junto com essa jornada, né, pré-Jabra, a gente resolveu lançar a nova campanha, que assim, é mais do que uma campanha. Deixa eu só adicionar mais algumas pessoas aqui, que agora chegaram mais 4 pessoas. À medida que você for entrando, você já pode ir fechando o seu microfone só para as coisas funcionarem melhor aqui e a gente conseguir dar fluxo ao trabalho. Muito bem. Então, mais do que apenas uma campanha, a gente já tinha planejado esse momento que a gente hoje chama assim de um novo ciclo, né? A gente tinha realmente planejado esse momento desde o início do projeto da Scientific Dental, que é o projeto do Morita aqui no Brasil, né? Da atuação da Morita, da expansão da tecnologia de alta resolução, e a gente batizou ele de um novo ciclo. Mas Ed, por que o novo ciclo? Deixa eu só admitir aqui mais algumas pessoas que vai entrando. Muito bom. Pronto. Bom, e por que novo ciclo? Antes de explicar o porquê novo ciclo, deixa eu só fazer uma breve apresentação de como a gente enxergou o mercado de radiologia ao iniciar esse projeto. A gente olhou para ele sobre essa perspectiva dos ciclos tecnológicos que acontecem. E no último webinar que a gente teve com o Dr. Guilherme de Leon, eu até falei, deixa eu só admitir mais algumas pessoas aqui, pessoal, porque o povo me xinga depois quando eu não admito. Estou admitindo. Ó, pronto. E aí, quem entrou, faz um favor para mim, já fecha o seu microfone, que aí facilita. Tá? Então, agora acho que vai. Então, olha só, a gente enxergou o mercado nesse formato, né, com as evoluções tecnológicas. A gente trouxe aqui, desde a entrada dos primeiros panorâmicos no Brasil, a gente está falando aí de 1960, né? Aí depois teve o movimento dos equipamentos tomográficos, que eu acho super interessante, que houve um movimento primeiro dos tomógrafos, para depois acontecer o movimento da digitalização dos equipamentos 2D. Interessante isso, mas isso aconteceu. Quem está mais tempo no mercado lembra disso, né? E aí, todas essas evoluções tecnológicas, elas, obviamente, representam um comportamento e uma dinâmica no mercado, mercadológica mesmo. Então, quem é um pouco mais, tem um pouco mais de tempo aí no mercado, lembra que, por exemplo, os primeiros players que foram colocando tomógrafo nas suas cidades, né? Eles, de alguma forma, ganharam uma dinâmica especial ali na dinâmica de ganhar o mercado, né? Então, eles ganharam notoriedade, fizeram ali um trabalho que, obviamente, precisa ser feito, até porque eles fizeram investimento na tecnologia, então precisa ter um retorno em cima disso. Tá? E aí a gente enxergou que tinha iniciado um trabalho feito pelo pessoal da Prexon, né? Eu sempre digo assim, que eu acho que estimo que deve ter começado ali próximo de 2010, e então foram os primeiros tomógrafos, não que sejam os primeiros, assim, já teve outros moritas que entraram, tá? Mas muito pouco, mas foi um movimento um pouco mais intenso,
Aí, se não me engano, eles atuaram de 2010 a 2015 ou 2016 e colocaram 78 equipamentos no mercado, tá? Então, assim, e aí eles abriram esse mercado aí de alta resolução. A gente percebeu que tinha um espaço a ser ocupado por essa tecnologia, pelas demandas de endodontia, pelos movimentos que estavam acontecendo no mercado dos dentistas, fazendo aquisição da tecnologia de imagem 2D, enfim. Então, aí a gente fez uma parceria com a Morita, ali no finalzinho de 2019, e a gente iniciou o que a gente chamou aqui de um movimento mais intenso de alta resolução. Consegui colocar todo mundo. Muito bem. Então, foi esse movimento que aconteceu. Dentro desse movimento, a gente estabeleceu um projeto, mesmo que a gente entendeu que não era legal. Gente, desliga o microfone, acho que tem um microfone ligado aí. A gente entendeu que mais do que entregar o equipamento, era importante a gente olhar o que tinha em torno do equipamento, e a gente estabeleceu o que a gente chamou aqui de um projeto, mesmo ao invés de entregar só uma máquina, a gente está realmente entregando um projeto, né, que envolve a publicidade, marketing, para você poder construir a demanda, tem todo um trabalho de educação continuada junto aos clientes, porque de uma forma ou de outra, a alta tecnologia ela também exige um pouco mais daquele profissional de produção diagnóstica. Às vezes o cara estava acostumado com outros equipamentos que você não tinha tanta definição. Tá? E também entrou um processo que a gente trabalha até hoje, de expansão dos nossos clientes, porque a gente tem todo um trabalho de inteligência de mercado, a gente mapeia onde estão as cidades que cabem o investimento, e a gente indica para os nossos clientes, ou a gente procura um parceiro lá naquela cidade para que tenha o equipamento. Tá? Muito bem. E aí, sim, eu posso dizer o que é o novo ciclo. Eu posso dizer que o primeiro ciclo, então, foi um processo que a gente fez intencional e estratégico mesmo de expandir a tecnologia de alta resolução no Brasil. Né? Então, assim, a gente ficou focado desde 2019 até 2023 a viabilizar a tecnologia nos grandes centros, nas principais cidades, que a gente entendeu que caberiam o investimento de alta resolução. Só adicionar mais 3 pessoas aqui. Mariana, Andresa. Sejam bem-vindas, mas peço, meu pedido aqui é sempre o mesmo. Desliga o microfone assim que entrar, que aí facilita aqui para a gente, tá bom? Muito bem. Então, esse foi o primeiro ciclo. A gente estrategicamente viabilizou a tecnologia, que até então eu posso dizer que era um pouco mais inviável, né? Voltou com um processo assim, de negociação da científica com a Morita para que a gente pudesse colocar o equipamento de uma forma em que fosse viável, tá? E aí agora iniciamos o que a gente chama aqui de um novo ciclo. Aí vocês podem me perguntar, ok, Ed, e o que é esse novo ciclo? O novo ciclo então, agora que a gente já entendeu que a gente tem uma rede de quase 300 centros de radiologia espalhados no Brasil que possuem a tecnologia de alta resolução, a gente agora está desenvolvendo uma parceria com esses centros de radiologia e a gente vai estabelecer o que a gente chama de um maior movimento de educação junto aos dentistas. Educação voltada para quê, gente? Basicamente 2 questões. A primeira delas é educar o dentista sobre os benefícios e o uso da tomografia. Tá? Esse é o primeiro, que a gente entendeu... Desligar o microfone aqui. Muito bem. Teve mais 3 pessoas aqui, deixa eu admiti-las. E a gente já continua. Pronto. Ok. Muito bem. Então, entendam a questão estratégica que a gente realmente está buscando desenvolver. Agora que a gente tem um grupo de radiologias, parceiros nossos que estão espalhados por todo o Brasil, a gente consegue, em parceria com eles, fazer esse trabalho de educação junto aos dentistas. Então, a gente sabe que existe um problema. No último webinar, eu até fiz esse comentário. Olha, existe um problema que a gente precisa resolver. Qual é o problema? O primeiro deles é que existe um grupo grande de dentistas que não geram valor, que não percebem valor em relação ao diagnóstico. Né? Não percebem esse valor. Então, como é que a gente pode mudar essa percepção deles? E um outro grupo de dentistas que não solicitam tomografia. Eles não têm o costume disso e eles não estão educados para essa situação. A única forma que a gente tem para poder transformar isso é educando eles. Então, quando você educa o dentista sobre o mundo da tomografia, que é o mundo digital, é o mundo 3D, onde ele vai navegar, então, muitos deles não têm esse costume. A única forma que a gente tem para poder provocar essa transformação é através da educação. E aí, é claro, a gente tem todo um projeto desenhado de como a gente vai fazer isso. Então, tem curso de tomografia para dentista, tem eventos Morita Day que a gente vai fazer por todo o Brasil, tem curso de navegação, porque esse é um problema sério, muitos de vocês aqui sabem disso. O dentista, ele não sabe navegar, ele abre o visualizador, ele se espanta com aquilo, ele fala assim, cara, eu não sei trabalhar com isso. E é por isso que ele continua pedindo as imagens em 2D. Aí, é claro, a gente quer que ele
comece a solicitar mais as imagens de tomografia e tudo mais. Mas enquanto a gente não educar eles para esse objetivo, enfim, vai ser mais difícil, ou vai ser mais demorado, pelo menos, tá? E um trabalho também muito forte em relação às próprias faculdades, tanto na graduação quanto nas especializações, tá? E aí, assim, tem um princípio físico... Peraí, deixa eu só adicionar mais algumas pessoas aqui. Eu peguei lá do sul. Gente, quem tiver com o microfone aberto, puder fechar para mim, por favor? É assim mesmo, inicinho, e é por isso que eu acabo deixando esse inicinho aqui para falar, para depois o Leonardo tá mais tranquilo para poder conduzir a aula dele. Muito bem, existe um princípio físico, né, que é muito importante, que diz quanto maior a massa dos corpos, maior é a interação, maior é a atração gravitacional. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa, um centro de radiologia, vai lá e faz um trabalho de educação, é claro que vai ter uma resposta a esse trabalho. Mas, às vezes, esse trabalho essa resposta vai ser pequena. Por quê? Porque é apenas um. Entretanto, se a gente pega um coletivo que faz um trabalho de uma forma sistematizada e ampla no Brasil, o poder gravitacional, ou seja, a gente está atraindo o dentista para essa nova tecnologia, é claro que vai ser muito maior. Então, um processo que, se acontecesse de uma forma orgânica, demoraria, sei lá, mais 3, 4, 5, 10 anos, a gente consegue encurtar esse tempo. Né? A gente estima que algo em torno de 10 a 12% dos dentistas tenham o costume de pedir tomografia rotineiramente. Rotineiramente, a gente está falando assim, uma tomografia a cada mês, o que a gente já entende que não é nada grandioso. Se a gente, com esse trabalho de educação, consegue, sei lá, dobrar isso, a gente dobra a demanda e é um cenário que a gente consegue... todo mundo sai contemplado. O segmento de radiologia odontológica, porque para a gente é maior demanda, e o dentista que vai, por conta de cada centro de radiologia, entrar mais nesse mundo e todo mundo acaba saindo beneficiado. Então, para finalizar, poxa, Ed, achei interessante, ainda não tem um Morita aqui, é importante que você saiba que a gente já tem planejado todas as cidades que a gente sabe que cabe um Morita e a gente vai trabalhar para colocar um equipamento Morita nessa cidade e, obviamente, também iniciar esse processo, esse projeto, né, de educação naquela cidade, porque isso realmente vai funcionar quando a gente tiver esse olhar mais geográfico. Não adianta o estado do Rio de Janeiro ser um expoente em termos dos dentistas estarem usando, fica concentrado só ali. Não, a gente quer que esse processo aconteça em nível Brasil. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, faça contato conosco, né, através de e-mail, através do... vou colocar aqui para vocês no chat as vias de contato para vocês poderem ter acesso. E é isso, eu quero agradecer, para isso tem mais algumas pessoas aqui. Léo, se você quiser compartilhar a sua tela, já fique à vontade. Gente, ainda estou vendo alguns microfones ligados, se vocês puderem desligar, eu agradeço. Léo, acho que o seu microfone está funcionando? Não, eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui, Léo. Léo? Seu microfone está desligado. Isso, está bom. Agora deu certo. Tenta compartilhar para mim, por favor. Deu certo. Léo, já te dou o espaço aqui para a sua fala, para a sua explanação, mas antes eu quero agradecer mais uma vez pela gentileza que você teve em sempre nos responder positivamente aos nossos pedidos, tá? Gente, o chat está aberto, quem quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma pergunta, pode usar o chat, se quiser também pode abrir o microfone e falar, a gente está aqui para um bate-papo mesmo, né, Léo? Com certeza. Então tá bom. Boa noite a todos os colegas e amigos que estão presentes aqui na sala, ao Ed, ao Luiz, que fazem parte dessa equipe fantástica que é a Scientific Dental, e que realmente tem essa proposta, esse projeto de mudar, né, todos os parâmetros até então sobre o radiodiagnóstico no Brasil. E vou falar um pouquinho da minha história com a Scientific, com a Morita. Eu já conheço o Bruno, que é um outro amigo, né, e tenho certeza que a maioria que está aqui na sala o conhece também, que é uma pessoa muito especial, que faz parte da equipe da Scientific Dental. E ele fez uma proposta para mim. A princípio, a gente fica assustado, né? Assim, eu estou numa cidade, né, do interior de Minas, a 80 quilômetros de BH, o nome da cidade é Pará de Minas, tenho muito orgulho da minha cidade, e nós temos um centro de radiologia aqui, né, cujo nome é Raio Imagem Digital. Eu e a minha esposa, é uma empresa familiar, na verdade. Pará de Minas hoje tem a média de 120 mil habitantes, e quando o Bruno entrou em contato conosco, referindo a respeito dessa possibilidade, viabilidade de termos aqui na clínica, hoje eu estou em Pará de Minas, porque eu também fico um tempo em BH, de termos aqui na clínica um aparelho da Morita, me encheu os olhos, tanto a mim como da minha esposa. Mas era, né,
para quem é radiologista aí há mais tempo, era uma situação meio que improvável. Vou dar um exemplo simples para vocês, o que é o Morita no pensamento longínquo que a gente tinha. Eu, quando era criança, eu era apaixonado com aquele Autorama, que era o carrinho controle remoto, né, aquela pista, né? Quem é mais antigo aí um pouquinho vai saber o que eu estou falando. Só que meu pai não tinha condição de me proporcionar um Autorama. Então, o que ele fez? Ele comprou para mim, na época, um ferrorama, que era um trenzinho que ficava rodando, né? O trilho ali. Totalmente diferente do que eu queria, né? Então, o Morita, no caso, né, que nós adquirimos aqui foi o X800, também tem o R100. O X800 era aquele sonho de radiologista muito, muito, muito vago, né? Fazer, gente do céu, será que um dia eu teria a possibilidade de trabalhar com um aparelho do nível deste Morita, né? Com a qualidade de diagnóstico que nós vamos promover para os nossos indicadores, consequentemente para os seus pacientes. E realmente a Scientific agilizou todo esse processo e viabilizou que nós, uma cidade do interior de Minas Gerais, estamos trabalhando com o que há de melhor, né, de alta performance em diagnóstico através de tomografia. E não é só tomografia, o aparelho não é só um tomógrafo, né? O X800, no caso, ele é 2 em 1 ou 3 em 1. Então, a gente utiliza, além da tomografia, logicamente, o braço de cefalometria, com as radiografias extraorais, e a radiografia panorâmica. Então, ele não fica abrangente somente àquela menininha dos olhos, que é o FOV 4x4 endo, e realmente tem nos facilitado muito os nossos diagnósticos para essas situações e exigências. Mas eu vou fugir um pouquinho hoje da questão do FOV pequeno, porque o FOV pequeno todo mundo já conhece, todo mundo sabe que a expertise do Morita é o FOV pequeno, mas realmente os FOVs intermediários e os FOVs maiores nos traz possibilidades aí imensas de diagnósticos. E também incluo as radiografias, tanto panorâmicas como as outras extraorais que o aparelho nos fornece. Então, a minha intenção aqui é compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que eu tenho sobre essa outra nuance que a gente trabalha, que são os tecidos moles. Apesar que nós, da área de radiologia, trabalhamos quase que 95% com tecido duro, com osso, mas o tecido mole adjacente, que compõe todo o complexo crânio-facial, nos traz muitas informações imaginológicas que realmente, através dessas informações, nós conseguimos repassar para o nosso indicador, para o paciente, que acaba se tornando nosso paciente também, que a partir do momento que a gente abre um exame, ou radiográfico, ou tomográfico, 2D ou 3D, no nosso computador, para fazer as nossas avaliações, análises, né, laudos, montagens de templates, eu considero aquela imagem como o meu paciente. E tenho certeza que a maioria que está aqui faz e pensa da mesma forma. Então, eu trouxe um pouquinho desse outro lado da imagem. A gente tem que aproveitar muito essas nuances de tons de cinza que o Morita nos oferece, justamente para a gente diagnosticarmos situações que, em um certo momento, pode até salvar a vida de uma pessoa. Quando eu falo salvar a vida, uma detecção, a gente diagnosticando um ateroma de carótida, por exemplo, no seu processo inicial de desenvolvimento, tem sim tratamentos eficazes que vão evitar que aquela pessoa, aquele indivíduo, tenha um acidente encefálico. Então, é muito importante nós, como radiologistas, e também os dentistas que estão aqui, que não são radiologistas ainda, porque é uma especialidade assim, fantástica. A minha primeira especialidade não foi a radiologia, eu sou protesista e implantodontista também. A radiologia entrou numa porção mais longínqua da minha vida, como profissional, eu tenho quase 30 anos de odontologia já. A minha esposa, sim, sempre foi radiologista, e graças a ela me persuadiu a ir para a radiologia, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida profissional. O tanto que eu cresci, o tanto que eu aprendi, busquei conhecimentos pela radiologia, eu vou ser eternamente grato a ela por ter me introduzido na radiologia. A princípio, eu não queria muito, mas depois que eu entrei e visualizei o tanto que profissionalmente a gente consegue crescer com a radiologia, me trouxe um entusiasmo muito grande. Então, eu vou falar sobre essas calcificações, né? Calcificações, mineralizações que podem acontecer em qualquer parte do nosso corpo. Mas, logicamente, como dentista, eu vou exemplificar, vou mostrar, vou
incorporar aí na mente de vocês, né, no mapa mental imaginológico de vocês, o conhecimento, ou até assim, inferir realmente num assunto que sai um pouquinho do nosso dia a dia, mas é de suma importância. Então, pessoal, essas calcificações, qual que é o meu objetivo principal aqui? É passar para vocês o auxílio de diagnóstico clínico e imaginológico, o tratamento e, principalmente, o encaminhamento dessas calcificações quando necessário, principalmente para um médico cardiologista, um angiologista, que tenha um discernimento para tratamento. O nosso objetivo, o que é? Identificar indivíduos com problemas. E nós fazemos isso através das imagens e, consequentemente, dos nossos laudos. E essas calcificações em tecidos moles, elas são até que comuns. Léo, assim, como comuns? Você acabou de falar que 95% que a gente trabalha é osso. Mas essas ossificações, as mineralizações, com o passar dos anos, elas vão ficar mais visíveis nos nossos exames de imagem, como, por exemplo, um alongamento de um processo estiloide, que participa daquele complexo estiloide. Então, essa calcificação, ou parcial ou total desse processo estiloide, ou até mesmo do ligamento estiloioideo, é uma informação muito importante que a gente possa dar para os nossos indicadores. Porque se esse processo estiloide estiver alongado, dependendo da angulação desse processo estiloide, ele pode trazer transtornos seríssimos ao indivíduo. Vou falar para vocês mais um pouquinho para frente sobre isso. São detectados em exames de rotina, raramente o paciente nos procura com uma sintomatologia referindo uma possível calcificação em região de tecido mole, é um achado radiográfico, e o cirurgião dentista, tanto o radiologista como o colega indicador, ele tem que estar atento à presença dessas calcificações e conhecer, nós principalmente como radiologistas, a localização dessas calcificações, e a gente só vai conhecer a localização tendo o discernimento de anatomia, tanto radiográfica como anatomia tomográfica. O conhecimento da anatomia é básico para qualquer radiologista, principalmente na identificação dessas calcificações. Então, gente, invistam bastante estudo em anatomia, principalmente a anatomia tomográfica, porque a anatomia tomográfica ela é completamente diferente da anatomia bidimensional, que a gente está acostumado, que a gente vem acostumado há muito tempo, apesar que, né, nas nossas grades, tanto na graduação como na pós-graduação, eu ministro aula mais na pós-graduação, mas a gente já está intensificando muito o assunto de anatomia tomográfica nos alunos, justamente para, a partir do momento que eles saem da faculdade, quando eles recebem um exame de tomografia, que seja bidimensional, os templates, que são imagens estáticas de uma imagem tridimensional, eles tenham um pouquinho ali de conhecimento, justamente para não ficarem perdidos no que estão vendo em relação à anatomia. Porque, a priori, eles pensam na anatomia radiográfica, que é o que é mais ensinado. Mas tem mudado muito isso nas grades das faculdades. O Ed até comentou isso aí no início da nossa live aqui. Essas calcificações, elas são divididas em 3 tipos. Nós temos as calcificações distróficas, idiopáticas e metastáticas. Em relação às distróficas, as calcificações distróficas são precipitações, acúmulos, agregações de sais de cálcio ou de fosfato de cálcio em um tecido machucado, em um tecido lesionado. Para que haja essa agregação numa calcificação distrófica, esse tecido ele tem que ter sido machucado de alguma forma. Por exemplo, uma íntima do endotélio de uma artéria, que seja qualquer artéria do nosso corpo. A gente vai falar muito sobre a carótida. Mas se essa artéria não estiver uma lesão no seu endotélio, um machucado no endotélio, esses sais de cálcio, essas precipitações de sais de cálcio, não vão agregar àquela região. E quando elas agregam a essa região machucada, pode sim trazer malefícios assim, exacerbados para aquela pessoa, sabe? A gente vai falar muito sobre isso também. Então, é formada no interior de um tecido que esteja lesionado, doente ou degenerado. Tem que ter, logicamente, essa lesão prévia e os níveis sorológicos, guardem bem isso, ó, calcificação distrófica, tecido lesionado e níveis sorológicos de cálcio e fosfato estão normais. Você faz a medição sorológica dos níveis de cálcio e fosfato e, nos exames laboratoriais, eles não aparecem com nenhuma interferência.
Então, essas são as principais características da calcificação distrófica. E, logicamente, né, com essa lesão prévia, vai acontecer uma insuficiência do suprimento sanguíneo nessa região. E essa deficiência de suprimento sanguíneo pode trazer uma anóxia, sem dúvida nenhuma. E os exemplos principais dessas calcificações são os ateromas, os nódulos linfáticos calcificados e os tonsilolitos. A gente vai mostrar cada qual. Já as calcificações idiopáticas, elas também têm níveis sorológicos, como as distróficas de cálcio e fosfato de cálcio normais, não tem nenhum tipo de alteração na sorologia. Deposição de precipitações em tecido sadio, diferentemente da distrófica. A distrófica, tecido lesionado, a idiopática, tecido sadio, células normais. Alguns exemplos são os flebólitos, cialolitos e as condrocalcinoses. E a metastática, e a menos comum, que são os tubos, já mudou um pouco aqui a projeção. Agora, sim, os níveis sorológicos de cálcio e fosfato nos apresentam nos exames laboratoriais com alteração. E essas precipitações são em tecidos normais, geralmente bilateral e simétrico, tipo calcificação parcial ou total do ligamento estiloioideo. E acontece muito também no hiperparatiroidismo e insuficiência renal crônica. As principais e mais frequentes, eu fiz uma subdivisão delas aqui, rinólitos, antrólitos, calcificações do complexo estiloioide, aonde que vão entrar o alongamento do processo estiloide e a calcificação parcial do ligamento estiloioide, ou total do mesmo, flebólitos, cialolitos, calcificações de nódulos linfáticos, tonsilolitos, ateromas de carótida, esse eu vou bater bem nessa tecla durante a apresentação, e a calcificação da cartilagem tritícia. A cartilagem tritícia é uma cartilagem hialina que vai se mineralizando com o passar dos anos. E ela é um diagnóstico diferencial no exame radiográfico bidimensional de uma radiografia panorâmica, por exemplo, com os ateromas de carótida. É super interessante como que a gente faz essa diferenciação. E aqui o nosso grupo de estudos aqui da PUC, juntamente com o professor Flávio Manzi e alguns outros colegas também da docência, esse grupo desenvolveu uma radiografia bem interessante. Na verdade, não desenvolveu uma radiografia. A gente, através de uma radiografia antero-posterior, fizemos algumas modificações que vão nos ajudar muito no diagnóstico diferencial entre ateroma e cartilagem tritícia. De forma topográfica, no esquema aqui, eu estou mostrando para vocês as localizações. Isso é super importante, vocês terem o conhecimento das localizações dessas calcificações. E a gente só consegue determinar a localização conhecendo a anatomia. Por isso que é muito importante ter o conhecimento da anatomia. E nessa subdivisão, irei iniciar pelo rinólito. A gente acha que rinólito não é muito comum, e acaba que sim, principalmente em crianças da primeira infância ali. Geralmente, eles fazem, até mesmo sem um adulto estar perto, presente, a inalação de um corpo estranho pela narina, e esse corpo estranho permanece na cavidade nasal. E quando esse corpo estranho permanece na cavidade nasal, os fluidos que fazem parte, a mucina, a secreção, eles possuem precipitações de sais de cálcio e fosfato de cálcio que começam a agregar nesse corpo estranho, no interior da cavidade nasal, e formar essa massa de deposição de cálcio. São calcificações idiopáticas. E esses corpos estranhos, eles, na maioria das vezes, são exógenos, moeda, papel, botão. No atendimento, no pronto atendimento, eu tenho alguns amigos que fazem parte aqui de um pronto atendimento aqui de um convênio médico, eles sempre relatam para mim, eu até me chamam lá, professor Léo, dá um pulinho aqui para poder nos ajudar, porque vira e mexe, acontece um episódio desses, da inalação pela cavidade nasal, de algum brinquedo, e isso, com o passar do tempo não identificado de imediato, vai gerar realmente uma calcificação abrangendo. Geralmente, inicia-se na periferia e vai adentrando-se para o centro desse corpo estranho. Mas temos também os corpos estranhos endógenos. Às vezes, um dente ectópico localizado nessa região de cavidade nasal, fragmento de osso, acontece muito, uma fratura
do septo nasal, por exemplo, e esse fragmento ficar ali disperso no interior da cavidade nasal, e com isso, através dos fluidos nasais, os sais de cálcio começam a agregar nesse fragmento de osso. E assim, o inconveniente maior, realmente, do rinólito é a partir do momento que ele começa a obstruir toda ali a unidade ósseo-meatal de drenagem. Ele pode obstruir a região ali de hiato semilunar. O hiato semilunar é quando a secreção passa do seio maxilar, tem o ósseo, tem o infundíbulo, que é o caminho dessa secreção para o interior da fossa nasal. O hiato é a curvinha dessa secreção ali no processo uncinado. E quando ele é obstruído, logicamente vai impedir a livre drenagem do muco, da secreção, e, consequentemente, vai trazer alguns transtornos. Dentro desses transtornos, a localização anatômica dele, logicamente, fossa nasal, quase que 100% unilateral, e o transtorno maior começa a ter um sangramento purulento nessa cavidade nasal. E isso aí chama a atenção, a princípio, dos pais, geralmente acontece em crianças, chama a atenção dos pais, e quando os pais levam no otorrino para fazer essa avaliação, é perceptível, pelo exame endoscópico, a presença dessas massas radiopacas, que podem ser homogênea, heterogênea, vai depender muito do corpo estranho que está localizado na região. Aqui nós temos uma radiografia oclusal total da maxila, fossa nasal do lado esquerdo, fossa nasal do lado direito, e esta massa radiopaca localizada justamente no interior dessa fossa nasal, promovendo, logicamente, o diagnóstico de rinólito. Lembrando, rinólito, fossa nasal, cavidade nasal, antrólito, seios paranasais. No corte coronal de uma tomografia, fossa nasal do lado direito, a posição dessa massa calcificada, e no corte axial, a gente tem a mesma projeção. Um caso de menor diâmetro e espessura, às vezes pode até confundir o nosso diagnóstico. Provavelmente, esse caso foi de uma fratura parcial do septo nasal, pela localização, e os sais de cálcio precipitados agregaram-se a este corpo estranho localizado. Promove dor, obstrução nasal, epistaxe, secreção purulenta, odor fétido, e realmente o odor é uma coisa assim, insuportável. Os relatos desses colegas médicos falam comigo, quando removem, o odor é muito indesejado. E, logicamente, o tratamento é a remoção cirúrgica, não tem preservação, não. Descobriu, ou pela sintomatologia, ou pelo achado imaginológico, a remoção sempre vai ser de forma cirúrgica, porque se mantermos esse corpo estranho no interior dessa fossa nasal, consequentemente... Léo, peraí que acho que deu um problema no seu microfone. Léo, tá me ouvindo? Léo? Não estão te ouvindo. Verifica aí o seu microfone. Deixa eu ver por aqui. Peraí, Léo. Não, deixa eu ver aqui se... Léo, coloca para... Tira o mute do seu microfone, por favor. Tá. Interrompe a apresentação, Léo, por favor. Não estou te ouvindo, Léo. Isso. Agora fala, tenta tirar o mute do microfone, por favor. Mutou, Ed. E agora? Não, agora beleza. Foi alguém que me mutou. Pode ter sido eu, Léo. Apareceu aqui com o host e me mutou. Foi eu, Léo, então. Pronto, já voltou a sua tela. Desculpa, tá? Vou tomar cuidado aqui. Obrigado. Então, retornando aqui, gente, independente do tamanho deste rinólito, dessa calcificação, o tratamento é remoção cirúrgica assim que ele é descoberto. E é isso aí, ó. Esse é de um tamanho até exacerbado. Imagina isso dentro da cavidade nasal.
o transtorno que isso nos traz. O antrólito é a mesma coisa, só que a massa calcificada está no interior de algum seio paranasal. E geralmente esse seio paranasal, mais comum, pela proximidade da fossa nasal, e também, logicamente, esses corpos estranhos podem ser advindos do próprio seio, do seu interior, são os seios maxilares. Diferentemente do rinólito, os mais comuns são os corpos estranhos endógenos. Eles podem ser muco, fragmentos, espículas de osso, sangue. É muito comum acontecer em casos de levantamento de seio maxilar, por isso que nós, como radiologistas, temos que mostrar e mostrar bem, caso presente um septo ósseo no interior do seio, a localização exata desse septo ósseo, porque ele é muito frágil. E o que acontece? No momento cirúrgico do levantamento de seio, até mesmo desapercebido pelo colega que está fazendo o processo, a fratura desse septo acontece. E ele vai ficar disperso ali no interior do seio. E com o passar do tempo, vai ter a agregação e a precipitação de sais de cálcio, formando com isso o antrólito. E é muito comum também, além do que a gente relatou aqui, mostrando para vocês, a presença de fungos, principalmente do aspergillus. A presença de fungos geralmente acontece com pacientes ou indivíduos imunocompetentes, imunodeprimidos, que esses fungos inalados, a partir das vias aéreas, porque o ar ele é aquecido nos seios paranasais para depois ir em direção aos alvéolos pulmonares fazer as trocas gasosas. E nesse momento de inalação desse fungo, numa baixa de imunidade desse indivíduo, esse fungo permanece no interior do seio e as células mucociliares, através dos seus movimentos ciliares, não conseguem remover ele daquela região e retorná-lo pela secreção à fossa nasal. E ele estando no interior do seio, logicamente como um corpo estranho, vai sim começar a ter a agregação de sais de cálcio, fosfato de cálcio, no seu interior ali, e essa agregação ela vai trazer uma consequência que é uma sinusopatia de origem fúngica. Todos vocês já devem ter ouvido falar dessa sinusopatia de origem fúngica. E dependendo do processo, da localização e do acúmulo de secreção dessa região, realmente a resolução desse problema, sem dúvida nenhuma, é uma cirurgia endoscópica. Então, a partir do momento que vocês perceberem no interior de um seio maxilar, um acúmulo de secreção, geralmente é um acúmulo de secreção mais denso, mais crônico, com imagens hiperdensas, logicamente a gente vai visualizar isso em tomografia, radiografia é muito pouco provável a gente ter esse acesso visual, mas na tomografia, essa secreção tendo em permeio ali no seu interior pontos hiperdensos ou massas hiperdensas, desconfiarem sim de uma possibilidade da presença de fungos nessa região aí, agregados tanto aos sais de cálcio como a essa secreção. O antrólito, geralmente, ele vem acompanhado de um espessamento mucoso, as bordas são irregulares, ele pode nos apresentar imagens homogêneas, heterogêneas, espessura de diversos tamanhos, forma, densidades. Então, ele não tem uma regra, uma receita de bolo para seguir. Mas, a partir do momento que vocês perceberem a presença de uma massa radiopaca ou pontos radiopacos associados a espessamento da mucosa e não agregados a nenhuma parede do seio, pode ter certeza que ali está presente um antrólito. Numa radiografia PA de Walters, a gente percebe a presença de uma imagem radiopaca nessa localização associada ao assoalho do seio. Já numa radiografia panorâmica, a gente tem uma visão melhor diagnóstica dessa imagem associada a espessamento mucoso, e na radiografia periapical também. Na tomografia fica ainda mais fácil essa visualização, porque nós vamos ter a visualização em 3 planos de orientação, axial, coronal e sagital. Então, facilita e muito o nosso diagnóstico. E, com uma exceção muito grande aqui, porque não tem a presença de espessamento mucoso. Geralmente, ele vem acompanhado de espessamento mucoso. A gente percebe, provavelmente, um espessamento mucoso do lado direito, mas do lado esquerdo, não. Promove congestão nasal, dor, epistaxe, secreção purulenta, às vezes sanguínea, e o mais inconveniente de tudo é a sinusopatia.
A partir que essa agregação da secreção se torna mais densa e com o seu crescimento ali no interior, abrangendo maior diâmetro do seio, ela sim pode vir obstruir a unidade com antrólito. Pacientes assintomáticos, preservação e acompanhamento imaginológico, e pacientes sintomáticos, dependendo do caso, a remoção cirúrgica. E essa remoção cirúrgica hoje se tornou assim, relativamente mais tranquila. Não é uma loja aberta para você ter acesso. É uma cirurgia endoscópica realizada. Então, relativamente, o pós-operatório é mais adequado para o paciente, é menos dor, precoce desse antrólito. Nos nossos laudos, nós vamos sugerir as possibilidades, dependendo da amplitude da secreção envolvida e de localização exata. E isso nós realmente teremos com a tomografia. E a tomografia, nesse caso, logicamente, tem que ser uma tomografia de FOV grande. No X800 nós temos essa possibilidade. A gente consegue abranger no FOV 15 por 14 todos os 4 pares de seios paranasais, e é uma outra vertente nossa, que a gente pode investir muito, trabalhar com os seios paranasais também, através do tomógrafo X800 no seu FOV maior. Mudando agora para uma outra região, região de base do crânio, a gente tem na localização o processo estiloide e o ligamento estiloioide. O processo estiloide, o seu comprimento na literatura científica normal é de mais ou menos 25 milímetros. Eu tiro muito de base, para vocês terem ideia, já através de estudos também e de mensurações, a partir do momento que numa radiografia panorâmica eu tenho o processo estiloide passando do lóbulo da orelha, eu já o considero como um processo estiloide alongado. E já coloco essa possibilidade no meu laudo descritivo. Alongamento do processo estiloide do lado direito ou lado esquerdo, ou bilateral. Porque esse alongamento pode ser único como bi. Não necessariamente tem que ser bilateral. E em relação a esse alongamento, o mais importante na nossa avaliação, e a gente vai ter alguns parâmetros para essa avaliação, que a gente percebe numa radiografia panorâmica a presença desse alongamento de forma retilínea. Em momento algum, ele se perde nessa uniformidade de mineralização que ele tem, saindo aqui da base do crânio, do osso temporal. E o mais importante, a partir do momento que vocês têm essa percepção desse alongamento, é direcionar o que fazer no seu laudo. Nesse caso, quando o alongamento é de uma forma retilínea mais para baixo, seguindo a minha ponteira aqui, até que a gente não tem muita preocupação, não. A nossa preocupação é a partir do momento que essa angulação se torna mais para o interior da região da mandíbula aqui. Aqui nós temos o processo estiloide, nós temos uma reconstrução 3D de uma tomografia de FOV grande, e nesse caso vai me mostrar bem essa angulação. O problema é essa angulação. Essa angulação a gente vai conseguir realmente só na tomografia ou numa radiografia anteroposterior extraoral, por exemplo, mas não de uma forma tão definida quando a gente tem essa percepção no exame tomográfico no FOV maior. E o transtorno que isso acontece é essa síndrome aqui. A partir do momento que se tem 3 desses fatores, a gente considera-se como síndrome. E a consequência desse alongamento, junto com a percepção da imagem e com uma breve anamnese deste paciente, relatando algum desses sinais e ou sintomas, a gente pode associar, sim, a síndrome de Eagle. E essa síndrome de Eagle, ela promove compressão das artérias carótidas, facial e lingual, compressão da veia jugular interna, nervos vago, hipoglosso, lingual, glossofaríngeo. E realmente, vocês já devem ter percebido, assim, não sei, eu já escutei algumas histórias a respeito. Quando o indivíduo tem esse processo com a angulação determinada
para o interior ali da região cervical, quando ele atende um telefone, tira a mão do telefone ou está fazendo alguma outra coisa, e vira a cabeça segurando esse telefone com a parte próxima aqui à orelha, pode acontecer até um desmaio, justamente por pressão da artéria carótida. E a sintomatologia desse paciente, às vezes relatada como até uma autalgia, né, uma dor na região próxima do ouvido, sentindo um corpo estranho quando engole, tudo isso é importante a gente ter o contato com o nosso indicador a partir do momento que você descreve no laudo essa mineralização e tendo esse contato com o indicador, sem dúvida nenhuma, você pode sugerir tratamentos. Esse tratamento de preservação e acompanhamento radiográfico, ele pode sim ser auxiliado por fisioterapia, e em casos mais severos, é indicado a remoção cirúrgica total ou parcial desse processo estiloide. Ó. Olha o tamanho desse processo estiloide. No exame tomográfico, já demonstra a angulação dele. Ó. Essa angulação que vocês têm que ficar atentos no corte coronal, e não conseguindo resolver a situação com a fisioterapia, em alguns casos tem que fazer a remoção cirúrgica. E é uma cirurgia muito complexa. Essa cirurgia geralmente é realizada por cirurgião de cabeça e pescoço, não é pelo buco, pela complexidade da anatomia dessa região, né? Áreas muito nobres que frequentam essa região, então tem que ser realmente um cirurgião muito experiente. Por isso que antes de optar pela cirurgia, tenta-se todas as alternativas plausíveis para que evite o processo cirúrgico. E o ligamento estiloioideo é o que faz a sustentação, um dos processos que sustentam o osso ioide. O osso ioide é aquele osso único móvel, que não tem ligação alguma com nenhum outro osso de forma adjacente, e ele é sustentado também por este ligamento, que sai do processo estiloide e vai findar-se no osso ioide. E esse ligamento, nos nossos exames de imagem, ele pode estar parcialmente calcificado ou totalmente calcificado. Aquela forma retilínea que a gente observa nessa topografia aqui, ó, ele se perde um pouco. Então, a partir do momento que você tem a visão de perca dessa porção retilínea e uniforme, aí sim a gente vai laudar, além da questão do processo estiloide, como ligamento estiloioideo parcialmente calcificado. Ó. A uniformidade dele sai do processo estiloide, ó, e vem até o osso ioide. E com essa percepção não totalmente uniforme da mineralização, nos nossos laudos nós descrevemos como ligamento estiloioideo parcialmente calcificado. Saindo um pouquinho agora da parte de base do crânio, vou falar sobre os flebólitos ou flebolitos. São calcificações idiopáticas no interior dos trombos. E esse interior de trombos pode ser veias, vênulas ou vasos sinusodais, e sempre associados a lesões vasculares, como o hemangioma cavernoso, por exemplo. Então, a gente tem que ficar muito atento quando a gente perceber a imagem do flebólito, é uma imagem bem característica, geralmente o laudo é chutar para o gol, justamente com essas associações a lesões vasculares. A sua localização, geralmente, é adjacente à incisura mandibular e região de ângulo e ramo ascendente da mandíbula. Imagem de opúsculos. Então, são imagens típicas próximas à região de incisura, corpo e ângulo da mandíbula. Nesse caso, bilateral, bem interessante. Então, essa imagem, quando a gente bate o olho, né, a tomografia também, ó, a imagem de um alvo. Então, realmente, para o nosso laudo, acaba que sendo um laudo relativamente tranquilo de ser executado, justamente devido às características imaginológicas desse processo. E o tratamento, quando o diagnóstico é realizado, quando se tem essa possível má formação vascular
ou uma lesão vascular, que um exemplo de uma lesão vascular é o hemangioma cavernoso, o tratamento é justamente ter o diagnóstico correto para poder fazer a sugestão e a indicação para o profissional da saúde apropriado a acompanhar esse caso e para o cirurgião, por exemplo, bucomaxilo, ter isso em mãos, justamente porque o risco de se intervir num hemangioma, por exemplo, ou numa lesão vascular, é muito grande. Então, tem que ter muito conhecimento, vasta experiência para poder trabalhar numa lesão vascular. Então, realmente, a gente sugere muito a questão do acompanhamento imaginológico, justamente por essa dificuldade logicamente, dependendo da situação, tem que ser extirpado da região, mas, logicamente, com todos os cuidados possíveis. Os cialolitos são mais comuns na nossa vida de radiologista. Acomete principalmente a glândula submandibular, em segundo plano, a glândula parótida, também consideradas calcificações idiopáticas, e muito diferente, assim, que muitas pessoas pensam, o maior índice dos cialolitos, das calcificações no interior, é no ducto da glândula, e não no parênquima da glândula. Tanto é que quando os cialolitos eles se aderem ao parênquima, a imagem é uma imagem bem diferente do cialolito que a gente tem em nossas vistas comuns nos nossos diagnósticos. Então, são mineralizações de corpos estranhos, geralmente proteínas salivares, mais comum, células epiteliais descamadas também no interior do ducto dessa glândula, promovem essa calcificação. E essa calcificação ela pode trazer uma obstrução total ou parcial do fluxo salivar localizado. Como eu falei, a glândula submandibular é a mais acometida, depois parótida e sublingual, e geralmente tem a sintomatologia dolorosa, principalmente durante a alimentação, por alimentos mais condimentados, alimentos mais quentes, né? Pimenta, algum alimento que exerça um grau maior de produção de saliva, e como tem-se a obstrução, ocorre o inchaço. Então, o diagnóstico clínico também ele é muito importante, associado ao diagnóstico imaginológico. As localizações, região submandibular, região sublingual e região da parótida. É uma massa radiopaca também, né? Geralmente a densidade dela é homogênea, formato oval ou cilíndrico, acomete mais o ducto da glândula do que o seu parênquima. Nessa radiografia panorâmica, a gente tem a imagem radiopaca adjacente, a Por que a tomografia? Na tomografia, nós teremos a dimensão, a gente consegue mensurar esse cialolito através das nossas medições no sentido antero-posterior, superior-inferior, né, e látero-lateral. E olha como que a visão muda quando a gente tem o exame tomográfico, e a gente tem a localização exata dessa projeção de calcificação no ducto da glândula. Logicamente, a gente não vai ter ideia da estenose que ela está promovendo, mas mostrando a localização e sugerindo, através dessa localização, as possibilidades de efetuar um tratamento assertivo. Logicamente, o nosso paciente vai ficar bem estruturado para poder realizar esse tratamento. Outro caso de tomografia computadorizada, e a partir do momento que, através dos exames de imagem, nós mostramos para o nosso indicador exatamente a presença daquela calcificação na região de ducto da glândula ou parênquima da glândula, nesse caso, foi realizada uma cialografia, onde a calcificação estava localizada no parênquima da glândula. Olha como que a imagem muda quando
comparado com o ducto da glândula. Os diagnósticos diferenciais, osteoesclerose, nódulos linfáticos. Olha para você ver a gama de diagnósticos diferenciais e o quão é importante a gente sugerir um outro tipo de imagem para favorecer o nosso diagnóstico. Então, é uma gama de diagnósticos diferenciais que nós temos quando relacionamos o cialolito com essas imagens próximas a ele. Tratamento, manipular a glândula para que ele saia de forma natural e eventual, estimulando a salivação, e quando isso não acontece, logicamente, a remoção cirúrgica ela tem que vir de uma forma como um tratamento assertivo, justamente para devolver qualidade. E dependendo do grau de evolução desse cialolito, é removida a glândula por inteiro. Infelizmente, às vezes, é necessário que isso aconteça. Passando para os nódulos linfáticos, são distúrbios granulomatosos, aonde que tem-se a precipitação de sais de cálcio e fosfato de forma distrófica, porque é um tecido acometido, e esse tecido é um tecido linfóide com inflamação crônica. Acontece com todos os pacientes que têm um tecido linfóide com inflamação crônica? Não. Não vai acontecer com todos. Mas a possibilidade, a partir do momento que se tem uma calcificação distrófica, um tecido lesionado, a possibilidade de agregação de sais de cálcio é muito grande. Tem-se uma etiologia variada, vacina BCG, infecções por fungos, linfomas tratados por radioterapia, metástase de neoplasias, aqui a gente tem que se atentar bastante a essa possibilidade, e antigamente, quando se tinha casos mais evidentes de tuberculose, sempre associados a essas calcificações de nódulos linfáticos. Tem o diagnóstico clínico, que é muito importante também, associado ao imaginológico. Geralmente, a consistência dele, tanto sublingual como submandibular, é uma consistência dura por palpação. O paciente não sente dor quando tem essa palpação, tamanhos variados e regiões submandibulares mais comuns. Tem-se uma radiopacidade não tão homogênea, e o sinal mais assim, patognomônico que nós temos dele é o formato em couve-flor ou em coral. Olha esse caso. É adjacente, uma massa radiopaca, não regular, adjacente ao ângulo da mandíbula barra ramo do lado direito, não é associado a esse ramo da mandíbula, no caso, o ângulo. É uma imagem bastante característica dos vasos linfáticos, dos tecidos linfáticos da região auricular. Então, tem a região auricular, região submandibular, principalmente são as localizações mais comuns quando se tem essas lesões de tecidos linfóides. E não confundir com osteoma e nem cialolito. Nesse caso, nós temos um osteoma associado à região basal da mandíbula, do lado direito, e um caso de um cialolito também adjacente a essa região. Léo, mas engraçado, esse caso aqui, pela imagem, também poderia ser o diagnóstico de nódulos linfáticos pela região submandibular. Então, qual que é a minha sugestão quando um caso desse estiver aos seus olhos? Justamente, ou sugerir uma radiografia oclusal da mandíbula ou uma tomografia computadorizada, porque a partir daí, sim, vocês vão ter a localização exata da imagem e, consequentemente, o diagnóstico mais assertivo. Léo. Sim. Só para pegar no momento aqui. A Cibele, ela colocou o seguinte: pode gerar imagens fantasmas? Ela estava se referindo ao último slide que você apresentou. Não podemos descartar. Geralmente, a imagem fantasma é uma imagem contralateral,
para uma região mais superior. Nesse caso, não está perceptível uma imagem fantasma dessa imagem. Vamos ver se é. Será que é? Não, não vai ser essa, né? Será que foi esse slide aqui, Ed? Ô, Léo, eu acho que ela estava na hora que eu percebi aqui, foi em cima dessa imagem aqui, mas se ela quiser se manifestar aqui também, se é em cima dessa imagem, a Cibele. Não, não foi em nenhum slide. Ela fez Sim, perfeito. A densidade, justamente para gerar uma imagem fantasma, tem que ser uma alta densidade. Um objeto, né, de alta densidade, como acontece, né, nos brincos, piercings, né, placas de reconstruções ósseas, parafusos. Geralmente, eu particularmente, nunca tive essa percepção de um cialolito, de um nódulo linfático calcificado, gerar a imagem fantasma contralateral. Eu, particularmente, eu nunca vi, não. Viu, Sibeli? Mas se por acaso aparecer algum caso, seria interessante a gente poder ter esse tipo de percepção, né? Perfeito, perfeito. A excisão só vai ser indicado em casos de malignidade. Não tendo essa possibilidade, é só realmente um acompanhamento tomográfico ou radiográfico. Já os tonsilolitos também são calcificações distróficas e ocorre a precipitação de sais de cálcio nas criptas tonsilares. É um diagnóstico tanto clínico como imaginológico, mas, na verdade, clínico. Geralmente são restos epiteliais de bactérias, debris bacterianos, que formam esses cistos de retenção devido à deposição de sais de cálcio nas criptas tonsilares. A imagem clínica ela é bem diagnosticada, e o mais interessante, pessoal, tem-se a sintomatologia, mas quando a gente percebe esses pontos radiopacos, ou pontos hiperdensos, no caso de tomografia, o interessante é que ela está sobreposta à região de palato mole. Então, numa radiografia 2D, vocês tendo o conhecimento anatômico da região onde está localizado o palato mole e tendo nessa região a sobreposição de pontos radiopacos, logicamente, uma das sugestões do diagnóstico serão os tonsilolitos. Mas, Léo, realmente a região de tecido mole numa radiografia panorâmica é essa. Mas temos outras opções que você mesmo relatou. Cialolitos da glândula parótida, uma osteonecrose idiopática. Então, a gente tem algumas outras possibilidades também, além dos tonsilolitos. Mas eu queria mostrar para vocês essa imagem dessa teleradiografia. Olha que perfeição. Espaço orofaringe, região de tecido mole e a presença da calcificação. Então, sempre façam essa interligação entre tecido mole, na localização do tecido mole nas imagens 2D, com a sobreposição das tonsilas. Já na tomografia, a posição é um pouco diferente. É uma região localizada próxima ao espaço aéreo, pode ser uni ou bilateral. Os diagnósticos diferenciais, como eu relatei, cialolitos e nódulos linfáticos calcificados. Tratamento, as menores são expelidas por manipulação da região, e as maiores, quando isso não é conseguido através da manipulação, ou remoção com uma pinça, por exemplo, aí faz-se o processo cirúrgico. Agora sim, pessoal, eu cheguei no momento mais importante da nossa explanação, que é justamente o ateroma calcificado. Antes de iniciarmos aqui, eu queria constar para vocês um relato que aconteceu comigo, e realmente isso me abalou muito naquele momento. Foi antes até mesmo de eu estar dentro da radiologia. Eu trabalhava com implantodontia e prótese, um paciente me procurou na época, nós já tínhamos a radiologia, mas a minha esposa que ficava, eu tinha uma clínica odontológica, trabalhando como dentista normal, então um paciente me procurou
usava um rote inferior, poucos dentes, e no nosso plano de tratamento resolvemos fazer a exodontia desses dentes presentes, através de exames radiográficos. Para vocês terem ideia, na época ainda não tinha tomografia com Unibin aqui no Brasil, os aparelhos não eram importados ainda. Através de uma panorâmica, eu fiz a exodontia dos dentes e fiz o protocolo, perfeitamente normal. E quando eu fazia, na época que eu fazia esses atendimentos ainda, de 6 em 6 meses eu fazia a limpeza, removia todo o protocolo, fazia toda a limpeza e higienização do protocolo. E um belo dia, a minha secretária liga para esse paciente e para justamente reagendá-lo, porque já estava dando um período de 6 meses. Aí o filho dele falou assim, não, infelizmente ele não vai poder comparecer agora, porque ele teve um AVC. Perfeito, tudo bem, depois ele continuou indo no consultório, beleza. Aí eu entrei para radiologia. Minha esposa, foi mais ou menos na época que nós adquirimos o nosso primeiro tomógrafo, em 2010, eu vi que realmente a tomografia, eu já tinha um certo conhecimento de tomografia por causa da implantodontia, mas da tomografia médica, né? Desculpa, gente, tomografia multislice. E no primeiro dia de aula da minha especialização, eu fiz a especialização aqui em Belo Horizonte com o professor Manzi, na primeira aula ele falou de ateroma. E naquele momento, veio de imediato, e para vocês terem ideia, nem no meu curso de graduação, na minha especialização de prótese, de implanto, ninguém nunca falou sobre a possibilidade de ateroma numa radiografia panorâmica, aquela imagem radiopaca, né, que poderia sugerir um ateroma. Até então, e por falta até mesmo de eu procurar, na época, né, não tinha essa viabilidade desse conhecimento próximo a mim. Então, eu fui ter esse conhecimento na primeira aula da especialização de radiologia, com o professor Manzi. E a partir daí, o dia que eu voltei para o consultório, que eu ainda fazia o atendimento, a primeira coisa que eu fui fazer, foi na segunda-feira, foi pegar a panorâmica desse paciente. Na hora que eu peguei a panorâmica desse paciente, eu visualizei naquela região cervical ali, de tecido mole, adjacente ao espaço intervertebral C3 e C4, a imagem radiopaca, que no caso, logicamente, já tinha aquele ateroma formado. Então, se eu, na época, tivesse esse conhecimento, com certeza eu poderia ter ajudado esse paciente, né? Então, o que eu bato muito na tecla hoje, com os nossos alunos, é justamente conhecer. A gente tem que correr atrás. Eu tive essa falha na época, mas, né, por falta de informação também, eu vim a conhecer essa possibilidade de ateroma só na especialização. Então, é um relato que eu queria que ficasse marcado para vocês também, que hoje, toda a panorâmica que eu faço avaliação, a primeira região que eu olho, que os meus olhos já vão sim de imediato, nessa região de tecido mole do pescoço. Então, o que é o ateroma? São placas calcificadas por deposição de sais de cálcio no íntimo de uma artéria. Essa artéria pode ser em qualquer lugar do corpo. Nós, obviamente, iremos falar sobre as artérias carótidas. Então, são placas ateroscleróticas que lesam através de algum processo degradativo dessa região. Geralmente, esse processo degradativo é uma hipertensão não controlada, obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus, altos índices de colesterol e triglicérides. Logicamente, hoje mudou muito essa questão do bom, do mau colesterol. É importante ter a medicina integrativa também associada, justamente para discernir melhor sobre a necessidade das estatinas ou não. Mas essa região, aqui nós temos aqui a carótida interna, carótida externa, a carótida comum, perdão, carótida externa, carótida interna, e essa agregação, geralmente esse fator de estresse oxidativo acontece na região, na maioria das vezes, da bifurcação, que é onde que o sangue vem e bate primeiro. A partir desse momento, um paciente com uma hipertensão não controlada, o fluxo sanguíneo é maior. E esse fluxo sanguíneo batendo, promovendo a oxidação nessa região aqui, vai abrir lesões nesse endotélio, que a partir dessas lesões começam a aderir lipoproteínas de baixas densidades, que é o colesterol. E a partir do momento que essas lipoproteínas aderem a essa região, começam a formar
a placa aterosclerótica. E nessa placa aterosclerótica que começam também a grudar, a aderirem os sais de cálcio que estão presentes no sangue. Esses sais de cálcio são, né, uma sorologia normal, como eu relatei no início da aula, e promovem com isso uma estenose, uma diminuição do lúmen dessa artéria e, consequentemente, dependendo da situação, obstrução total, obstrução parcial ou uma desagregação de um fator trombótico dessa região, que ele vai subir para a nutrição do cérebro e, a partir daí, tendo esse foco em uma artéria menor, vai obstruir essa artéria menor no cérebro e promover, consequentemente, uma isquemia. Aqui a gente tem um exemplo de uma artéria carótida, a região da bifurcação dela, placa ateromatosa, diminuindo o fluxo vascular dessa região. Justamente, promovendo uma estenose no lúmen dessas artérias. Os estímulos agressores mais comuns eu relatei para vocês. Vou mostrar para vocês um estudo que nós fizemos aqui no nosso grupo aqui da PUC sobre o sedentarismo. E os resultados assim foram estremecedores, para vocês terem ideia, para quem é sedentário e para quem não é sedentário, dependendo da idade. Então, relatando alguns artigos, que eu gosto sempre de trabalhar com a literatura científica, a presença de ateromas de carótida em indivíduos assintomáticos é frequentemente associada ao desenvolvimento de AVE. Esses mesmos depósitos também foram notados em radiografias panorâmicas. Promovem obstrução parcial ou até mesmo quase que total do lúmen dessas artérias, promovendo isquemias teciduais. Um artigo correlacionando a diabetes mellitus tipo 2 com a formação de placas de ateromas visualizadas em radiografias panorâmicas. Esse estudo, esse artigo, relato de caso, desenvolvido pelo professor Manzi, pelo professor Fabri, professora Solange, professor Francisco Reiter, correlacionando na radiografia panorâmica de pacientes com risco de acidente vascular encefálico. Vou mostrar um videozinho para vocês aqui agora. Vou sair um pouquinho aqui, para vocês terem a noção de como que é formado todo o processo. Fatores locais e sistêmicos contribuem para a formação de uma lesão aterosclerótica. Região de bifurcação. Os pontos de ramificação arterial podem modificar a estrutura e função endotelial, chegando inclusive a alterar a expressão de genes em regiões distintas da parede arterial. Pontos de perturbação no fluxo sanguíneo apresentam níveis reduzidos do dilatador endógeno óxido nítrico e expressão aumentada de moléculas de adesão, e maior susceptibilidade para infiltração endotelial celular e macromolecular. A hipertensão pode exacerbar a disfunção endotelial, e níveis persistentemente elevados de LDL plasmático promovem o acúmulo dessas partículas na íntima arterial. Ali, elas podem sofrer modificação oxidativa e outras alterações pró-inflamatórias. Fosfolípidos oxidados e outros componentes de partículas LDL modificadas estimulam a inflamação e promovem mais disfunção endotelial. No interior da íntima, o LDL oxidado se liga aos receptores depuradores presentes nos macrófagos e células musculares lisas. Ao consumirem um excesso de partículas LDL oxidadas, os macrófagos se inflam, transformando-se em células espumosas que são as precursoras da formação da placa arteriosclerótica. Enquanto isso, a ação de fatores de crescimento e moléculas quimioatrativas nesse microambiente estimulam as células musculares lisas a migrarem, proliferarem e secretarem uma matriz extracelular, formando uma capa fibrosa que é essencial para a estabilidade da lesão. Ao amadurecer, a placa pode crescer expressivamente, sentido ao exterior do vaso sem invadir a luz do mesmo. Uma angiografia simples não revela essa protrusão da placa no sentido externo. São necessárias técnicas de visualização com
ultrassonografia intravascular que exibe as paredes arteriais e a luz arterial para revelar essas placas. Essa ultrassonografia, que utiliza a tecnologia de catéter, permite medir o volume das lesões ateroscleróticas profundas em vasos como as artérias coronárias. Para vasos próximos à médula, tais como as artérias carótidas, ultrassonografia não invasiva de modo B fornece dados semelhantes, geralmente registrados como espessura íntima média. O amadurecimento contínuo da placa resulta na formação de um núcleo necrótico, que muito provavelmente resulta da morte das células esquamosas. Este propicia a instabilidade da placa e a continuidade da inflamação. O interferon gama, secretado pelas células T, inibe a síntese de colágeno pelas células musculares lisas. Macrófagos ativados produzem enzimas de degradação da matriz que atacam a capa de colágeno fibrosa. Ao final, a placa instável, caracterizada por uma capa fina e um volumoso núcleo lipídico, pode romper, expondo seu conteúdo altamente trombogênico ao plasma sanguíneo e dando origem a um evento aterotrombótico agudo. Então, pessoal, o que é importante? Na verdade, a partir do momento que é detectada a presença do ateroma, o ideal é tentar estabilizar essa placa, porque estabilizando essa placa, através de alguns medicamentos, anticoagulantes, principalmente, justamente para evitar que a formação do trombo extrapole a musculatura do endotélio e, a partir desse momento, invada os vasos, as artérias menores, de diâmetros menores na região do cérebro, promovendo, logicamente, o acidente vascular encefálico. Todos os eventos cardiovasculares são as primeiras causas de morte no Brasil, incapacitação mental ou motora, idade geralmente produtiva da pessoa, que traz um transtorno econômico social para a família e para a geração desses indivíduos nessa idade, 80% das internações, e o mais importante, 90% dos casos podem ser evitados através de nós, radiologistas, em nossos laudos, descrevendo e sugerindo realmente o que tem que ser realizado, que é um exame mais apropriado, que no caso é o ultrassom Doppler das artérias carótidas, encaminhar nos nossos laudos mesmo, fazer um encaminhamento para que esses exames sejam realizados, justamente para poder obter, porque nos nossos exames, tanto na tomografia como na radiografia, a gente vai localizar a presença da calcificação, que pode ser o ateroma, uma cartilagem tritícia calcificada ou um nódulo linfático calcificado. Então, o exame padrão ouro, padrão referência, é o exame Doppler das artérias carótidas. Nesse exame Doppler, sim, a gente vai conseguir fazer a localização exata desse ateroma, dessa placa, o que ela está promovendo, o grau de estenose que ela está promovendo naquela artéria e a qualidade dessa placa. Se ela é uma placa instável ou uma placa estável. Então, todas essas informações nós temos a partir do ultrassom. Mas, diagnosticamos primeiro as calcificações para, a partir desse momento, solicitar esses outros exames. Então, o hemorrágico acomete 15% dos casos, diferentemente dos isquêmicos, que é 85% dos casos, que é justamente os eventos tromboembólicos. Num exame de tomografia multislice, olha a lesão que foi acometido nesse indivíduo. Já o AVE hemorrágico, ele aparece de forma hiperdensa nos nossos exames tomográficos. A localização, uma radiografia panorâmica, é uma massa nodular, pode ser massa ou pode ser 2 filetes radiopacos, linhas verticais radiopacas, adjacente ao espaço C3 e C4, unilateral ou bilateral. Na imagem radiográfica, de um exame de panorâmico, nesse caso aqui, eu poderia ter um diagnóstico diferencial de nódulos linfáticos, mas nunca de cartilagem tritícia, porque a imagem radiopaca está acima do osso ilioide. E daqui a pouco eu vou relatar para vocês o porquê, nesse caso, o diagnóstico diferencial não poderia ser a cartilagem tritícia, mas poderia ser um nódulo linfático de ambos os lados. Por isso, sim, a indicação do exame Doppler das carótidas. Na tomografia, C4, adjacente ao espaço intervertebral, pontos hiperdensos, demonstrando a presença do ateroma. E o nosso grupo aqui, como eu relatei com vocês, nós estudamos muito sobre o ateroma,
Nós fizemos uma adaptação através da orientação do professor Manzi, que até essa adaptação foi denominada projeção de Manzi, e é um artigo já que foi já desenvolvido já com bastante critério. Eu vou mostrar algumas coisas desse artigo para vocês. Então, nós fizemos uma adaptação, foi submetido e aceito, logicamente. Então, é uma radiografia antero-posterior, uma radiografia extraoral antero-posterior. A gente faz uma inclinação da cabeça do paciente de 15 a 30 graus, justamente para essa área ficar totalmente exposta à radiação ionizante. Paciente com boca fechada, reduzimos pela metade os fatores de exposição, tanto KV como MA, e a angulação horizontal e vertical em 0. Por quê? Quando a gente faz esse exame, tanto a porção unilateral da região da coluna cervical fica livre de qualquer tipo de sobreposição da coluna. E é um diagnóstico diferencial muito, muito firme, esse diagnóstico. Nesse estudo, ele teve a projeção de Manzi. Logicamente, todos esses estudos foram comparados também com ultrassom Doppler. Mas, nesse caso, quando a gente fez a panorâmica, que teve uma acurácia de 68%, a acurácia da projeção de Manzi comparado com o ultrassom Doppler das artérias carótidas foi de 98%. Então, é um exame simples. Quando o paciente não tem a condição de realizar, ou uma secretaria de saúde de um município não proporcionar um ultrassom Doppler para esse paciente, essa radiografia, que é uma radiografia de simples ser realizada, já vai nos dar uma informação muito abrangente sobre essa região. Por quê? Porque a cartilagem tritícia, a coluna vertebral, ela vai sobrepor sobre a cartilagem. Então, a gente já descarta, com essa adaptação de radiografia, a possibilidade de ser a cartilagem tritícia. E, como vocês viram, 98% de acurácia dessa projeção, dessa adaptação de uma radiografia anterior-posterior. Então, quem tiver essa possibilidade, ela é feita no braço cefalométrico do aparelho 3 em 1, o X800 consegue fazer bem esse tipo de exame, e, logicamente, tendo a possibilidade de indicar esse paciente ao médico especialista e a possibilidade de confirmar o ateroma através do ultrassom Doppler. Nesse estudo, foi super interessante, nós fizemos avaliação de pacientes sedentários e pacientes não sedentários, com idade sedentária menor que 50 e igual ou maior que 50, não sedentários menor que 50, igual ou maior que 50. Olhem para vocês verem os resultados. Pacientes do grupo não sedentários menor que 50, somente tivemos um caso, em 490 pacientes analisados. Então, olha a importância da atividade física. Já os pacientes com idade maior ou igual a 50, não sedentários, 23 pacientes acometidos, todos comprovados com ultrassom. Já dos grupos sedentários, menores que 50 anos, 16 pacientes, e maiores ou iguais a 50, sedentários, 57 pacientes acometidos. Então, é impressionante o número que a gente avaliou de pacientes sedentários, com acometidos por ateromas de carótidas e comprovados pelo ultrassom Doppler. Então, pessoal, vamos fazer atividade física. É importante, muito importante para a nossa vida, para a qualidade de vida que nós geramos para o nosso futuro aí. O diagnóstico diferencial, cartilagem tritícia calcificada e os nódulos linfáticos calcificados. Tratamento hoje, com lesões menores que 60%, o tratamento é com antiplaquetários e a partir de 60% de obstrução, de estenose arterial, aí, logicamente, vai ter o discernimento do médico especialista, ou se coloca um stent, ou se faz a endarterectomia. Com a evolução dos stents, hoje essa cirurgia acaba que está meio em desuso. Então, a nossa função principal, qual que é? Identificar pessoas. Que a partir do momento que nós identificamos as pessoas acometidas, aí sim pode ser realizado todo o tratamento adequado e necessário para o caso. Não deixem passar, gente, pelo amor de Deus. Visualizou, tanto no exame tomográfico, radiográfico, não deixe passar. Laudem, sempre laudem
esta imagem. E o diagnóstico diferencial, um deles, é a cartilagem tritícia. A cartilagem tritícia, ela está localizada também adjacente à quarta e terceira vértebra, no ligamento tireoideo lateral. E como é uma cartilagem hialina, ela vai se mineralizando com o passar do tempo. Pode ter mineralização total ou parcial. Então, ela está localizada entre o osso hioide e a cartilagem tireoide. Então, por isso que eu falei com vocês, a partir do momento que vocês têm essa visão dessa imagem, dessa calcificação acima do osso hioide, vocês já podem, de cara, descartar a possibilidade dessa calcificação ser a cartilagem tritícia. Quando a imagem estiver abaixo do osso hioide, as características são muito próximas do ateroma. O que muda um pouquinho, porque grande parte quando a cartilagem hialina tritícia se calcifica, é de forma bilateral. E o ateroma nem sempre vai ser bilateral. Tomografia, corno maior do osso hioide, cartilagem tireoide e a tritícia no ligamento estiloioideo. Vou mostrar rapidamente aqui, para não ficar muito cansativo, outros tipos de calcificação. A calcinose cutânea, ela é incomum da fisiopatologia, então raramente nós vamos visualizar essa imagem nos nossos exames radiográficos e tomográficos, mas quando aparecerem para vocês em região de tecido mole, adjacente ao osso, vários pontos hiperdensos dispersos nesse tecido mole, desconfiarem da calcinose cutânea. Num exame de radiografia panorâmica, a mesma formatação de imagem. Pode ser confundida hoje muito com esses produtos utilizados na harmonização orofacial. Mas o diagnóstico clínico é fundamental quando surgir esse tipo de dúvida. Cisticercose, que são as larvas da Taenia solium calcificadas no interior da cavidade encefálica. Um exame de ressonância magnética, 2 pontos, 3 pontos, na verdade, de calcificações. Já nesse caso, olha a quantidade de ovos calcificados nesse indivíduo. Miosite ossificante. Essa é até relativamente mais comum para a gente. É uma condição não neoplásica benigna associada a traumas diretos e agudos no músculo. Pode ser promovida por exodontia dentária com traumas exacerbados, até mesmo uma infiltração de anestésico local no músculo pode promover essa miosite ossificante, abscessos odontogênicos migratórios, forças diretas de fraturas e trauma facial. A imagem é esta aqui, É uma imagem mais radiopaca, mais densa, mais homogênea. Então, nesse caso aqui, foi comprovado o trauma facial porque tem resquícios de vidro no tecido mole. Então, esse paciente sofreu um acidente automobilístico que promoveu a formação de uma miosite ossificante. É muito difícil o diagnóstico se eu não soubesse que isso aqui são fragmentos de vidro. Porque isso aqui pode ser qualquer outro tipo de possibilidade. Um odontoma complexo, por exemplo. Mas, quando se faz a tomografia, nesse caso, com tomografia multislice com já anilamento para tecido mole, é bem perceptível a presença da calcificação na região de tecido mole. O tratamento é a remoção cirúrgica e, logicamente, o exame histopatológico para não confundir com nenhum tipo de uma neoplasia maligna. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês nessa noite de segunda-feira, por estar me escutando aí, eu compartilhando um pouquinho desse conhecimento. Eu sei que é muita coisa, né, gente? Eu tentei assim, ser o mais breve e o mais ter uma fluidez maior, mais leve possível, justamente para não ficar um processo cansativo.
Essa aula é uma aula assim, que eu dou na especialização imensa, geralmente de 8 horas, mas eu busquei dentro dela possibilidades para abrir a mente de vocês, para quem ainda não tinha algum conhecimento sobre o assunto, para poder aguçar essa curiosidade e buscar mais informações sobre essas outras variantes que o aparelho X800 da Morita nos permite ter, né? Que é, além do FOV pequeno, as radiografias panorâmicas, as extraorais no braço de CEF, para podermos auxiliar os nossos indicadores com diagnósticos assertivos e, às vezes, até surpreendê-los mesmo com alguns conhecimentos que fogem da nuance do dia a dia dos nossos indicadores. Então, agradeço muito mesmo a participação de todos vocês e que eu tenha trazido um pouquinho, compartilhado, na verdade, um pouquinho desse conhecimento aí com vocês. Ô, Léo. Obrigado, viu, Ed, pelo convite mais uma vez, viu? Em nome da Cinti. Eu que agradeço. Acho que as suas explanações são sempre muito pertinentes. Você vê que o pessoal fica até o final, ou seja, realmente não tem nada de chato. O pessoal acabou assimilando bastante o conhecimento, um pouco do conhecimento que você tem, tá? Te agradeço demais da conta, como um bom mineiro fala demais da conta, né, Léo? Te agradeço demais da conta por dispor aqui desse tempo para poder compartilhar com a gente. Ô, Léo, você não deixou, você quer deixar algum contato para alguém que queira fazer contato contigo, às vezes no Instagram, um e-mail, alguma coisa assim, Léo? Você quer deixar? Ou posso... Não, esqueci de colocar aqui. Não, sem problema. Ó, eu mandei aqui agora, gente, no chat, logo no início eu falei sobre, quem deseja saber mais, né, sobre o Projeto Morita. Léo, se você quiser compartilhar aqui no chat ou quiser falar, como o meu Instagram, Ed, perdão, gente, foi uma falha minha. É Leonardo Busatti. Deixa eu escrever aqui para o pessoal. É Leonardo Busatti. Isso. B-U-Z, um Z só, né? Z-A-T-T. São 2 T's, não são, Léo? Isso, 2 T's. Então, beleza. Busatti não é tão comum, então vai ser difícil o pessoal te encontrar lá, né? Eu quero te agradecer muito, Léo, por essa exposição. Eu peço a Deus que dessa vez não tenha dado nenhum problema técnico, porque uma aula como essa precisa realmente ser gravada, né? Assim, para que outras pessoas possam ter acesso a toda essa informação. Ô, Luiz, você tá em São Paulo, né? Acho que o Léo vai estar com você também aí, não vai? Isso. Estamos em São Paulo para o Morita Experience, que vai acontecer na quarta-feira, dia 24, e aproveito para abrir esse convite para quem tiver disponibilidade. É um dia muito bacana, com bastante informação, bastante conhecimento, uma troca de experiências aí entre usuários Morita, interessados, quem realmente está nesse momento de troca de equipamento, é bom para fundamentar melhor todas as informações, né? Enfim, é um dia legal. Então, sintam-se convidados. Vou até deixar o link agora aqui no chat. O Léo vai estar aí também, não vai estar, Léo? Isso. Ô, gente, então olha aí. Quem vai fazer, né, o direcionamento do dia vai ser o Dr. Leonardo. Pronto. O prazer vai ser todo nosso. A gente vai... Muito bom. Poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. O prazer é todo meu, Luiz, poder estar aí contigo aí, justamente discernindo sobre a tomografia, né, as vantagens, benefícios que a alta resolução tem trazido nas nossas vidas. Realmente mudou totalmente os parâmetros nossos de avaliações. Tivemos que estudar muito, principalmente a endodontia. Então, a endodontia com a radiologia sempre andou juntos, mas hoje mais ainda. Então, o radiologista tem que saber muito de endodontia, a microanatomia ali dos sistemas de canais, justamente para poder diagnosticar alterações que até pouco tempo antes do X800 a gente não percebia ou passava batido nos nossos exames, porque não era alta resolução. Então, a gente deixou de dar muito diagnóstico, poderia ajudar muitos colegas, endodontistas nesse caso, justamente pela falta de equipamento com parâmetros, né, de imagens assim fantásticas. Nós só temos que agradecer a toda a equipe científica por ter nos proporcionado essas possibilidades, inclusive tanto do equipamento, como até mesmo de forma financeira. As possibilidades que a científica nos deu para poder adquirir este aparelho. Exatamente. Obrigado, viu, Léo? Cara, no contexto de negócio mesmo, né, isso a nível global, principalmente puxando até uma cultura da área médica, a viabilidade é o que faz sentido para trazer prosperidade para o mercado. Existe uma cultura na área médica onde os médicos eles não colocam, né, o dinheiro mesmo para comprar o equipamento. O equipamento gera demanda para pagar a parcela, ele se paga, né? Isso é uma cultura. Então, a gente acabou trazendo essas boas práticas da área médica, que a científica também tem um braço muito forte nesse mercado de healthcare. Então, a gente vende mamógrafos, ressonância magnética.
Então, essas boas práticas a gente trouxe, né, vem trazendo para o nosso mercado e tem dado super certo, principalmente essa questão da viabilidade do negócio. É trazer um equipamento no contexto dele se pagar mesmo no mercado, né? Por isso que tem todo aquele cuidado com o estudo de mercado, com esse direcionamento, né, de algumas cidades específicas que a gente sabe que cabe investimento. Então, tudo isso a gente tem bastante orgulho assim, do resultado que tem dado e, enfim, estamos prosperando junto com o mercado. Eu acho que esse é o sentido do negócio, né? Quando o Clóvis decidiu lá com a Morita trazer o equipamento no contexto de viabilidade, que foi, né, foi isso que ele pediu mesmo. Na verdade, ele só aceitou essa parceria por causa do contexto de viabilidade que ele propôs. Se fosse diferente, ele não teria aceitado. Então, trouxe margens mais reduzidas, né, preços mais ajustados e viabilidade. É isso que, falando de negócio, estratégia, é o que grandes corporações, né, fazem a nível global. E é isso. E estamos aqui. Luiz, mas assim, olha, vai ser o quê? Quarta-feira o Morita Experience? Isso, é quarta-feira, é um dia inteiro, de 8 às 18. É um dia muito interessante porque a gente tem a parte da manhã, que é uma palestra tratando, né, da amplitude de atributos do equipamento, para todo mundo que está ali presente entender o que tem na mão, né, quem já é cliente e quem está nessa decisão de compra, para realmente fundamentar melhor as informações, né? Entender a capacidade do equipamento, porque é muito comum também as pessoas subutilizarem, né, o equipamento que tem na mão, o software que tem na mão. Então, a gente quer trazer essa clareza na informação para o pessoal entender a capacidade, até onde o equipamento alcança, né, até onde ele vai, em questão de tempo. Para quem é cliente e para quem tem um certo interesse em conhecer melhor a Morita, é isso? Isso, exatamente. Fechou. Agora, uma pergunta que não quer calar, Luiz. Ok, que todo mundo vai, porque você tem um contato aí do conhecimento do Léo, é fantástico, mas assim, você vai disponibilizar aquele doce de leite que você sempre disponibiliza lá ou não? Pois é, na verdade, isso já é padrão, né? Então, pode ir que vai ter o doce. Se não tiver o doce de leite, né, o Luiz não tá, né? A gente não precisa estar, não, mas o doce vai. O doce precisa. Ô, Léo... tem algumas perguntas aí. Deixa eu ver, cara, desculpa. Verdade, aqui, olha, qual o e-mail do professor Leonardo? Léo, você quer colocar aí no chat? Quer que eu escreva aqui para você? Vou colocar aqui no chat. Coloca aí. Ô, Léo, e no mais, olha tanto de gente que te parabenizou Agradeço muito, é isso. Doutor Heraldo falando que não deve se esquecer das ateromatoses não calcificadas. Sim. Isso. Professor, põe o slide maior, pode gerar imagem fantasma? Isso aí a gente respondeu já. Então tá tudo aqui. Aí o pessoal, a Beatriz, a Miriam, o Flávio, enfim, o pessoal todo te parabenizando pela aula e espero que realmente não dê nenhum problema dessa vez, tecnicamente. É por isso, gente, que a gente convida para que vocês estejam ao vivo, que eventualmente pode sim dar algum problema e aí perde, né? Pode perder a aula. Beleza, o Léo já respondeu lá. Luiz, mais algum ponto ou podemos encerrar? Não, podemos encerrar, né? Já deu 10 horas aí. Só agradecer mesmo para o professor Leonardo e a presença. A gente teve aí a turma bastante empenhada aí até na hora de acabar mesmo. Então, foi muito bom, Léo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos também pela presença. Ô, Léo, podemos encerrar? Tudo certo? Mais alguma informação? Não? Vou só agradecer mesmo e esperamos na quarta-feira, dia 24, lá em São Paulo, os colegas que tiverem interesse em conhecer esse equipamento fantástico que realmente mudou a nossa radiologia, né, no parâmetro do Brasil todo, né, e não só o equipamento, né, mas o projeto em si envolvido. Eu acho que o mais importante, além de você possuir um equipamento, é você ter um projeto associado a toda essa estrutura, porque não faz muito sentido você ter um equipamento e, a partir de um momento, você não tem ninguém para te auxiliar, né, nas possibilidades e viabilidades que esse equipamento pode trazer. E a Scientific, através de toda a sua equipe, tem pensado muito nisso. E até então, na minha vida de radiologista, eu nunca presenciei nada, né, parecido com isso. Não porque eu faço parte da equipe, não é isso, não é essa a questão, mas é algo diferente. É algo diferente no mercado, porque a grande maioria das empresas que forneciam e fornecem ainda, não desmerecendo, logicamente, produtos para radiologia, mudaram um pouco o foco para a parte mais da odontologia. E a Scientific, desde o início, um dos meus primeiros questionamentos com o Bruno foi esse. Assim, a gente vai ter uma empresa voltada para nós, radiologistas, porque a gente é tão deixado de lado em várias situações. Assim, nós temos que ter pelo menos uma empresa que realmente nos forneça e nos dê aparatos, tanto técnicos como científicos, para a gente se manter ativo, né, dentro da odontologia. E hoje, praticamente todas as especialidades são, querendo ou não, dependentes da imaginologia.
Quase que nenhuma especialidade consegue trabalhar sem a imaginologia ali do lado. Então, a científica está de parabéns por tudo que tem feito, por todas essas conquistas que nos tem trazido realmente com propósitos diferentes e sempre querendo abraçar nós, radiologistas, de uma forma mais afetiva. Eu só tenho que agradecer. E agradecer o pessoal que teve esse tempinho aí para poder assistir a nossa aula de hoje. Que bacana, Léo. Eu ouvi isso e eu vi isso de você, isso tem uma diferença grande. Acho que é esse o nosso direcionamento mesmo. O nosso foco é total para o segmento de radiologia odontológica. Então, é isso mesmo, pelo que você falou. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado Luiz, né, por estar aí no hotel e entrou aqui também com a gente para nos ajudar. Obrigado a cada um que participou. E até a próxima. Semana que vem vai ter mais um webinar. Todo mundo fica conectado aí no e-mail que a gente sempre manda as informações. Tá bom? Um bom descanso para todo mundo. Um grande abraço. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado, gente. Obrigado.